Tema 3. Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. 3.1. O que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ANPD? Resposta. A ANPD é uma autarquia de natureza especial, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável por zelar pela proteção de dados pessoais e por regulamentar, implementar e fiscalizar o cumprimento da LGPD no Brasil. 3.2. Qual é o papel da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD? Resposta. A missão institucional da ANPD é assegurar a mais ampla e correta observância da LGPD no Brasil e, nessa medida, garantir a devida proteção aos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e livre desenvolvimento da personalidade dos indivíduos. O artigo 55J da LGPD estabelece as principais competências da ANPD, dentre as quais se destacam as seguintes: elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Promover na população conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre os seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte dos responsáveis. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional. Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos na LGPD. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se à lei. Deliberar, na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação da LGPD, as suas competências e os casos omissos. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação, implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com a LGPD. 3.3. Quando a ANPD foi criada? Resposta. A ANPD foi criada pela Medida Provisória EN. 869, de 27 de dezembro de 2018, posteriormente convertida na Lei EN. 13.853, de 14 de agosto de 2019. Por sua vez, o Decreto 10.474, de 26 de agosto de 2020, aprovou a estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD, com entrada em vigor na data de publicação da nomeação do diretor-presidente da ANPD no Diário Oficial da União, ocorrida em 6 de novembro de 2020, quando, então, a ANPD efetivamente iniciou suas atividades. 3.4. Qual é a estrutura da ANPD? Resposta. Nos termos do artigo 55C da LGPD e do artigo 3º do anexo A e do Decreto nº 10.474/2020, a ANPD possui a seguinte composição: I. Órgão máximo de direção, Conselho Diretor, 2 Órgão consultivo, Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, 3 órgãos de assistência direta e imediata ao Conselho Diretor, A. Secretaria-Geral, B. Coordenação Geral de Relações Institucionais Internacionais, 4 órgãos seccionais, A. Corregedoria, B. Ouvidoria, C. Procuradoria Federal Especializada, D. Coordenação Geral de Administração, I. Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, V. Órgãos específicos singulares, A. Coordenação Geral de Normatização,
B. Coordenação Geral de Fiscalização, e C. Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa. 3.5. A ANPD é uma autoridade independente. Resposta. A ANPD possui algumas características institucionais que lhe conferem maior independência, tais como autonomia técnica e decisória e o mandato fixo dos diretores. Importante destacar que a ANPD foi criada como um órgão da administração pública federal direta. Entretanto, já se previa que sua natureza jurídica seria transitória e que poderia ser transformada pelo Poder Executivo em entidade da administração pública federal indireta, submetida a regime autárquico especial, o que ocorreu em 2022, por meio da medida provisória número 134, convertida na Lei número 14.460, de 25 de outubro de 2022. 3.6. A ANPD pode aplicar sanções pelo descumprimento da lei. Resposta. Cabe lembrar, em primeiro lugar, que os dispositivos da LGPD que tratam de sanções administrativas somente entraram em vigor em 1º de agosto de 2021. A ANPD pode aplicar, segundo o artigo 52, após procedimento administrativo que possibilite a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas. Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Multas simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$50 milhões. R$50 milhões, por infração. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso 2. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. O regulamento do processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador no âmbito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados foi aprovado pela Resolução CDE/ANPD número 1, de 28 de outubro de 2021, e estabelece os procedimentos de fiscalização e as regras a serem observadas no âmbito do processo administrativo sancionador pela ANPD. A LGPD determina, ainda, que a ANPD deverá editar regulamento próprio sobre sanções administrativas, que deverá ser objeto de consulta pública, contendo as metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa. Tais metodologias devem ser previamente publicadas e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos na LGPD. Nos termos da lei, a aplicação de sanções requer, ainda, criteriosa apreciação e ponderação de inúmeras circunstâncias, dentre as quais a gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados, a condição econômica do infrator, o grau do dano, a cooperação do infrator, a adoção de política de boas práticas e governança e a pronta adoção de medidas corretivas. 3.7. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais se articula com outras entidades e órgãos públicos no exercício das suas competências? Resposta: sim. A ANPD deve se articular com outras entidades e órgãos públicos a fim de garantir o cumprimento de sua missão institucional, atuando como órgão central de interpretação da LGPD e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. A LGPD determina, por exemplo, no artigo 55J, 23, que a ANPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados.
Da mesma forma, no artigo 55J, XXI, a LGPD determina que a ANPD deve comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Nesse sentido, a ANPD já celebrou acordos de cooperação técnica com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CADE, com o Tribunal Superior Eleitoral-TSE, com a Agência Espanhola de Proteção de Dados e com o NIC.br. Clique aqui para consultar a íntegra dos acordos de cooperação técnica celebrados. A ANPD também desenvolve ações em cooperação com outros órgãos públicos com vistas à proteção dos dados pessoais dos titulares. É importante observar que a aplicação das sanções previstas na LGPD compete exclusivamente à ANPD, e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública, conforme o artigo 55-K. 3.8. Qual é o perfil dos diretores da ANPD? Como eles são escolhidos? Resposta. A LGPD determina, no artigo 55-D, parágrafo 1º e parágrafo 2º, que o Conselho Diretor da ANPD será composto de 5 diretores, incluído o diretor-presidente. Os membros são escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, e devem ser escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos. Para assegurar uma renovação gradual, apenas os mandatos da primeira diretoria terão durações diferentes, de 2, 3, 4, 5 e 6 anos. 3.9. Para que serve o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, CNPD? Resposta. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade é órgão de natureza consultiva que viabiliza a participação dos diferentes segmentos da sociedade na conformação do ambiente regulatório de proteção de dados pessoais. Suas principais atribuições, conforme o artigo 58-B, são: propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade para a atuação da ANPD. Elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Sugerir ações a serem realizadas pela ANPD. Elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade. Disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada, conforme o artigo 58-A, parágrafo 4º. 3.10. Como são escolhidos os membros do CNPD? Resposta. De acordo com o artigo 58-A, o CNPD é composto por 23 representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e entidades: 5 do Poder Executivo Federal, 1 do Senado Federal, 1 da Câmara dos Deputados, 1 do Conselho Nacional de Justiça, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público, 1 do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 3 de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais, 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais, e 2 de entidades representativas do setor laboral. Os membros do CNPD e respectivos suplentes são designados pelo Presidente da República. As indicações dos membros representantes dos órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Comitê Gestor da Internet no Brasil devem ser submetidas pelos titulares dos órgãos ao ministro de Estado-chefe da Casa Civil da Presidência da República.
As demais indicações podem ser livremente apresentadas ao Conselho Diretor da ANPD pelas entidades representativas dos diferentes segmentos, no prazo de 30 dias, contado da data de publicação do edital de convocação no Diário Oficial da União. Após o recebimento das indicações, o Conselho Diretor constitui lista tríplice de titulares e suplentes para cada vaga, que é encaminhada ao Ministro de Estado-Chefe da Casa Civil da Presidência da República para nomeação pelo Presidente da República. Os membros indicados por meio dessa sistemática possuem mandato de 2 anos, permitida uma recondução. A primeira composição do CNPD foi designada em 10 de agosto de 2021, e a lista dos respectivos membros encontra-se divulgada no site da ANPD. Clique aqui para consultá-la. 3.11 Como ocorrerá a participação da sociedade nos trabalhos da ANPD? Resposta: nos termos da LGPD, no artigo 55J, 14, cabe à ANPD ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. Ademais, os regulamentos e as normas editados pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análises de impacto regulatório. Artigo 55J, parágrafo 2º. As ações realizadas até o momento estão disponíveis na página de participação social da ANPD. Por fim, cabe recordar que o CNPD é a forma de participação institucionalizada dos diferentes grupos sociais na ANPD. 3.12 Como as ações de fiscalização da ANPD são definidas? Resposta: conforme estabelecido na Resolução CDE, a ANPD número 1, emitida em 28 de outubro de 2021, a atividade de fiscalização terá por finalidade orientar, prevenir e reprimir as infrações à LGPD. Artigo 2º, parágrafo 2º. Nos termos do artigo 17, o processo de fiscalização da ANPD deve observar, entre outras, as seguintes premissas: priorização da atuação baseada em evidências e riscos regulatórios, com foco e orientação para o resultado. Atuação integrada e coordenada com órgãos e entidades da administração pública. Atuação de forma responsiva, com a adoção de medidas proporcionais ao risco identificado e a postura dos agentes regulados. Estímulo à conciliação direta entre as partes e priorização da resolução do problema e da reparação de danos pelo controlador, observados os princípios e os direitos do titular previstos na LGPD. Exigência de mínima intervenção na imposição de condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais. A atividade de fiscalização será organizada e planejada por meio de ciclos de monitoramento anuais e pela definição de temas prioritários a serem considerados pela ANPD por um período de 2 anos, conforme previsto nos artigos 19 a 23 da Resolução CDE/ANPD nº 1/2021. As conclusões obtidas nessa atividade direcionarão a estratégia de atuação orientativa, preventiva e repressiva, inclusive ao longo dos ciclos seguintes.